E aí, turma, tudo bem? Olha só, hoje vamos trabalhar citologia. É a primeira parte da citologia, onde nós vamos trabalhar a membrana plasmática, suas características. Isso é super importante para poder entender a sequência, que é o transporte, ou são os transportes através da membrana. Então, vem comigo aqui. Olha só, membrana plasmática. Tem alguns autores que chamam essa membrana de plasmalema, que é na verdade a mesma coisa. Uma situação importante, pessoal. Toda célula apresenta membrana, todas apresentam membrana. Então não importa se é bactéria, não importa se é protozoário, se é uma célula vegetal, se é animal, não importa. Membrana plasmática é igual para todas as células. A diferença é que algumas apresentam algo a mais, que é a parede celular, que fica por fora. A parede celular das bactérias é formada por peptidoglicano, dos vegetais é formada por celulose e nos fungos é formada por quitina. Mas não esqueça, uma coisa é a parede celular e a outra é a membrana plasmática. Agora, se você estiver pensando em vírus, lembre que vírus não é célula, vírus não é um ser vivo celular, então ele não apresenta membrana, beleza? Olha só, o esquema de uma membrana plasmática. Vejo aqui uma dupla camada de fosfolipídios, que é um lipídio conjugado, que tem esta região aqui, a cabeça, como se fosse um palitinho de fósforo, é a região polar. E esta região polar é chamada de hidrofílica, que tem afinidade com a água. Esta outra região, que são os chamados hidrocarbonetos, que é a parte inferior do palitinho de fósforo, ela é apolar, logo ela é classificada como hidrofóbica. Então, hidrofílica e hidrofóbica. Aí vem um caráter, pessoal, chamado caráter anfifílico. Já caiu na prova do Enem isso, caráter anfifílico. O que é o caráter anfifílico? Significa que tem as duas possibilidades, que pode ser polar e apolar, que tem as partes polar e apolar. Se ligou, né? Outra coisa que é bem importante lembrar, então repetindo, primeiro, a dupla camada de fosfolipídios e as proteínas. Então, por isso que a membrana é classificada como lipoproteica, lipídios e proteínas. Se ligou, né? Então, olha, situação super importante lembrar. Primeiro, a posição desses fosfolipídios não é estática, ela é dinâmica. E esses fosfolipídios, eles transitam ao longo da estrutura. Então, eles não são fixos, eles se movimentam. Há uma dinâmica. Tanto é que a gente chama isso aqui de mosaico fluido. Um mosaico fluido, mostrando que até as proteínas não são fixas, elas se movimentam ao longo da estrutura, assim como os fosfolipídios. Olha mais um detalhe importante. Nós encontramos o glicocálix, que é como se fosse uma antena parabólica, uma estrutura localizada na parte superior, como se fosse captando uma informação, como se fosse um satélite. Este é o glicocálix e ele faz esta função, a função de reconhecimento. Ele está relacionado ao reconhecimento celular, por exemplo, transplantes, enxertos, transplantes de órgãos, enxerto de tecidos. Quando não há, por exemplo, uma reciprocidade, quando um organismo rejeita um órgão recebido ou um enxerto, temos que observar a função do glicocálix. Por quê? É ele, o glicocálix, que vai dar o aviso para as células de defesa desenvolver um papel imunitário. Glicocálix é somente encontrado, atenção, post-it, pega ali, vamos marcar informação importante. O glicocálix é encontrado em células animais. Ele também é encontrado em fungos e também em protistas de vida livre. Você não encontra glicocálix, por exemplo, em vegetais.
Você não encontra glicocálix, por exemplo, em células do reino Monera. Marcou aí, né? Se ligou, né? Muito bem. Olha só. Agora, turma, eu mostro para vocês algumas especializações da membrana plasmática. Coloquei aqui microvilosidades. Então, nós temos lá no tecido epitelial, no intestino delgado, as microvilosidades que aumentam a absorção dos alimentos, que são saliências e reentrâncias na célula que permitem esta melhor absorção. Por exemplo, pessoal, imaginem isso aqui, ó. Você tem lá na célula do teu intestino delgado este tipo de saliência. Se isto aqui for um alimento, o alimento será absorvido mais facilmente a partir dessas microvilosidades. Anotem então, microvilosidades têm função de aumentar a absorção dos alimentos. Se ligou, né? Muito bem. Veja que é uma outra estrutura chamada interdigitações. As interdigitações funcionam como dígitos, como se fossem dedos entrelaçados. Olha só, aumentando a adesão, como essa minha mão aqui fosse uma célula, esta uma outra célula. Veja, você vai fazer este papel e vai aumentar o processo de adesão. Se ligou, né? Olha só, não parece aquelas peças de um jogo de quebra-cabeças? Parece, né? Veja, interdigitações conecta melhor as células. Vamos lembrar de uma situação? Lembra do tecido epitelial? Uma das características do tecido epitelial é ser um tecido que tem as células justapostas e com isso muita adesão, pouca substância intercelular, por exemplo. Então, quando se fala que é justaposta, elas são muito próximas. E esse tipo de especialização, como as interdigitações, ajudam que essas duas células fiquem grudadinhas, melhor aderidas. Anotou aí? Muito bem. Veja esta outra aqui embaixo, chamada desmossomos. Parece um botão da calça que segura um lado e o outro. Então, está fazendo força, puxando um lado, puxando o outro, permitindo também uma maior adesão. Veja, os desmossomos aumentam a adesão celular, as interdigitações também aumentam a adesão celular. Detalhe, as interdigitações são saliências e reentrâncias, enquanto os desmossomos são formados por uma proteína chamada desmogleína, que ajuda a aderir melhor estas duas partes aqui. Outra informação super importante. Veja que aqui eu tenho uma figura, uma imagem muito parecida com um desmossomo, porém a metade. Essa estrutura se chama hemidesmossomo. Qual é a função do hemidesmossomo? É também unir, é também fazer uma adesão, só que tem um pequeno porém. Veja, esta célula que eu estou apontando para vocês agora é uma célula epitelial, então faz parte do tecido epitelial. Muito bem. Esta que está aqui embaixo, aqui nesta parte inferior, é representativa de uma célula também, mas de um outro tecido, que é o tecido conjuntivo. Veja, entre o tecido epitelial, logo abaixo dele, tem uma lâmina chamada lâmina basal. Então, quer dizer que o tecido epitelial é como se fosse a lajota do piso da tua casa. E ele está assentado sobre o contrapiso. Entre eles, há cimento, há massa, ok? A argamassa. Então, veja, a argamassa pega a lajota e adere ao piso, ao contrapiso, ok? A laje, como nós também chamamos. O hemidesmossomo faz mais ou menos isso. Ele pega a célula epitelial e cola esta célula no tecido conjuntivo, aproximando do tecido conjuntivo. Enquanto o desmossomo é aquela argamassa que a gente chama de rejunte, que você coloca entre uma lajota e outra, entre uma cerâmica e outra, para fazer o acabamento,
para melhorar aquele acabamento. Aqui você tem o desmossomo, que aumenta a adesão entre essas duas células do mesmo tecido. Desmossomo aumenta a adesão entre células do mesmo tecido. E hemidesmossomos aumentam a adesão entre células de tecidos diferentes. Um é epitelial, o outro é tecido conjuntivo. Mas tem mais. Eu queria acrescentar para vocês que também podemos encontrar entre as células algumas regiões que permitem que uma substância encontrada nesta célula, que eu chamei de A, que ela possa ir para outra célula que eu chamei de B. Então, a substância passa como se fosse através de uma ponte. Estas regiões aqui nós chamamos de zonas de comunicação ou junções em gap. Junções em gap ou zonas de comunicações ou comunicantes. Anotou ali, né? E para a gente fechar esse raciocínio, também existem algumas estruturas que a gente encontra nessa região, nesse pequeno espaço entre uma célula e outra, que são chamadas zonas de oclusão. Zonas de oclusão. Estas zonas de oclusão, olha o nome, oclusão, vão impedir que uma substância possa entrar naquele vãozinho, naquele espaço entre as células. E isso tudo, lembrando, faz parte também da nossa defesa imunitária, que é aquela primeira defesa, a defesa que a gente chama de barreira imunitária, como por exemplo a nossa pele, tem uma camada de tecido epitelial com células justapostas que impede a passagem, por exemplo, de uma bactéria. Turma, matéria super importante, uma introdução sobre membrana plasmática, importante conteúdo da citologia. Valeu! Estudar é muito bom. Até mais. Tchau, tchau.